E aí, patriotas, beleza? Aqui é Edson Silva e mais uma vez trazendo aquele vídeo da hora para vocês. A partir de agora você está no Acorda Brasil CE. Vamos lá! Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com Jorge Figueiredo. Ele é presidente do Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, no Mato Grosso do Sul, e também vereador da cidade de Bonito. O nosso objetivo é trazer esclarecimentos sobre as queimadas no Pantanal. Obrigada por falar conosco. Bom dia, Berenice. Eu que agradeço e agradeço também aí o Jornal da Cidade, né, pelo estar trazendo essas informações para a população. Jorge, com sua experiência no assunto, conta para a gente o que realmente está acontecendo no Pantanal. Qual a proporção das queimadas, quanto que há de verdade e de terrorismo mediático nessa história? Berenice, o Pantanal é o seguinte, sempre houve nessas épocas questão de queimadas, né? Tanto no Pantanal, aqui nós estamos aqui na região sudoeste, no Bonito, região do Planalto, quando o clima seco, época de baixa precipitação pluviométrica, né? Então você tem esse quadro que favorece as queimadas, né? Na questão do Pantanal, por que se agravou mais que nós vemos isso aí? Algumas situações que a gente observa, né? E eu falo assim, como nós temos aqui, estamos muito próximos do Pantanal, nós temos muitas pessoas conhecidas, proprietárias daquela região, moradores, né, que nasceram, se criaram lá e conhecem aquelas características de todo o Pantanal. Então, o que nós vemos? Sempre teve ali no Pantanal, por exemplo, a questão da criação de gado, né? O gado ali há mais de 3 séculos está presente no Pantanal, né? Faz parte, vamos dizer, ali do bioma, já vamos dizer assim, né? E o que acontece? Por exemplo, no ano passado, nós tivemos um período de novembro a março, que é o período de chuvas, com pouca precipitação pluviométrica, abaixo do normal, uns 40% a menos. Quer dizer, tivemos já um período com essa baixa questão de chuvas, né? E aí, quando veio esse período de inverno, que já chove menos, já entrou meio seco, ok? Então, junto a isso, de todo esse clima que já favorece para a questão de incêndios, de queimadas, nós temos um outro problema que é o seguinte, eu considero que isso aí tem agravado muito, as questões de criações de reservas. Por que isso? Quando você tem no Pantanal, o gado, o que acontece? Ele faz o pastoreio da vegetação, a vegetação nativa ali muito propícia para a criação de gado, né? Você tem o gado pastorejando, então ele mantém essa vegetação normalmente mais baixa. Em algumas situações, algumas áreas, foram feitas reservas, né? Por exemplo, nós temos uma reserva do SESC, da parte do Pantanal, 40 mil hectares, teve uma ali da Camargo Corrêa, mais de 100 mil hectares, que ali foi retirado o gado daquela região. Certo? Então, essa vegetação cresceu em demasia porque não tem a concorrência do gado. Então, você tem um volume muito maior de matéria verde, né? De matéria de vegetação, que no caso está seca. Então, você tem aí essa quantidade enorme que quando entra um fogo, e nesse período é muito propício para pegar fogo, você tem aí acidental, até uma questão de... o fogo, às vezes, até vamos dizer assim, um vidro com reflexo do sol, pode acontecer isso, e tem naturalmente o incêndio, as queimadas que são propositais. Quando entra esse fogo, com essa vegetação muito mais alta, quando o gado, o estrago é muito maior, a proporção muito maior, a combustão ali muito forte, né? Levando aí, trazendo todo esse problema que nós estamos vendo, né? A prática de queimada é uma prática tradicional. Quer dizer, o pantaneiro, o homem do campo que convive aqui daí, porque o que acontece? O Pantanal é uma realidade diferente, por exemplo, aqui do Planalto, que tem as áreas mecanizadas, né? Então, praticamente, que as pastagens são artificiais, são plantadas, você não se usa mais o fogo. Antes você usava, antes dessa mecanização, você usava. Porque, só falando aqui rapidamente, o que acontece? Na nossa região aqui do Alto, você tinha as pastagens nativas de primeiro, né? E que numa época da seca, ela ficava muito fibrosa, não palatável, o gado praticamente ficava difícil de consumir.
de consumo dessa pastagem. Então, o que se fazia? Fazia as queimadas, depois de uma chuva, aquela queimada chamada queimada fria, né? E aí vinha a renovação dessa pastagem para o gado comer. Hoje em dia não se faz mais isso porque você tem a pastagem artificial, né? Então não tem mais necessidade disso. Isso não acontece no Pantanal. Lá é difícil a área de mecanização, lá uma natureza totalmente particular, né? Com enchentes, etc. Lá não é fácil você fazer todo esse trabalho. Então, essa prática da queimada, quando é uma queimada programada, né? Então ela evitava esse acúmulo de matéria verde que nós estamos falando, de matéria vegetal, né? Que, no caso, nessa época, fica o quê? Muito seca. Então, antes essa queimada vinha, o gado comia, você mantinha essa vegetação mais rasteira. Ou seja, quando entrava um fogo, e entra nessa época, né, praticamente é muito difícil de se evitar isso aí, ela não fazia esse estrago todo, porque essa vegetação estava baixa. Você imagina uma vegetação muito alta, a combustão é muito forte, e o que acontece? Queima cerca, queima mangueiro, queima sede, faz tudo. E os animais que nós estamos vendo isso aí, né? Fica difícil ele fugir do fogo. Então, realmente, esse negócio de você entrar, esse pessoal, eu diria, esses ambientalistas, vamos dizer aí, de gabinete, que não tem a prática da vivência do dia a dia que o homem do campo tem, ocasionou isso aí, né? Você veja bem, só falando aqui, Benedito, o gado, ele convivia nesse ambiente, porque, veja bem, a região do Pantanal, o gado lá era um local totalmente apropriado para a criação do gado. Há mais de 3 séculos se praticava isso aí. Convivia nesse ambiente o gado. O gado faz parte desse bioma, né? Até para você ter uma ideia, falando aqui, nós temos, por exemplo, alguns problemas que nós aqui da região do Planalto temos, a questão de parasitas do gado, que nós chamamos os ectoparasitas, parasita externo, que seria carrapato, berne, né? E você tem que controlar isso com questão de medicamentos. No Pantanal não tinha esse problema. Você sabe por quê? Porque na região do Pantanal, as próprias aves, elas, por exemplo, quando eu falo parasita externo, por exemplo, carrapato, berne, né? As aves são os inimigos naturais desse carrapato do berne. Você entendeu? Então, o gado, ele ajuda nesse equilíbrio, nesse ecossistema, né? Então, o gado ali fazia parte disso tudo. E quando é retirada essas áreas e fica sem o gado, nós estamos vivenciando esse tipo de problema. Bom, sabemos que por mais que o período de seca seja propício, incêndios dessa proporção podem ter sido provocados por criminosos. Inclusive, existem investigações a respeito. Como que está esse processo? Berenice, eu não tenho dúvidas que existem pessoas interessadas em colocando fogo para criar um certo clima de terror. Nós sabemos hoje que enfrentamos o problema do governo Bolsonaro e que nós vemos aí, querem levar não só para o brasileiro, mas principalmente a nível exterior, para outros países, que o Brasil não está cuidando do seu meio ambiente, né? Querendo que o governo Bolsonaro não apoie o meio ambiente, a preservação, criando uma imagem de terrorismo lá para fora, totalmente falsa, totalmente mentirosa. Nós somos hoje um país, com certeza, um dos países que mais preserva. É só nós olharmos os números, né? Não é uma narrativa ideológica. Se nós falarmos em números, o levantamento que deu na NASA, o levantamento da Embrapa aqui do Brasil, nós temos, de uma maneira geral, o Brasil tem 66% de área verde, mais que qualquer outro país, né? Você tem, por exemplo, nós ocupamos, eu estou falando aqui de uma maneira geral, 9% do nosso território com agricultura. Você vai ver outros países que ocupam 60%, 65%, né? Muito mais do que nós. E aí, de repente, nós estamos vendo aí outras nações que dizimaram suas florestas, né? E é importante a gente dizer isso. Se você for pegar assim, cadê as matas ciliares das nações da Europa? Cadê as matas ciliares do Sena, né? Do Reno, dos rios lá? Cadê? Eles não têm. Nós temos aqui os nossos. E, de repente, nós estamos vendo aí europeus, enfim, outros estrangeiros vindo querendo puxar a orelha do Brasil. Isso aí, quando eles dizimaram as florestas deles, quando nós temos todos os nossos 6 biomas preservados, inclusive do Pantanal, da Amazônia também. A Amazônia nós temos 84% de toda a sua área preservada, né? Então, no Pantanal, a maior planície alagada do mundo, que tem um local excepcional de característica natural para a criação do gado, que sempre foi a força da nossa, uma das forças da nossa pecuária, né, o Pantanal.
tinha tudo isso aí. Hoje estão querendo levar uma imagem negativa e atacando o homem do campo, né? O homem pantaneiro que aprendeu a conviver com essa situação, com essa natureza muito forte, né? Com características separadas, e de repente vem os ambientalistas, que eu falo de gabinete, né? de os escritórios de ar-condicionado ali, muito mais ideológico do que com conhecimento. E cria-se uma narrativa totalmente distorcida, vendendo uma imagem para prejudicar a imagem do próprio país. Eu diria aí, Berenice, e eu não tenho muita dúvida, que em muitos casos, algumas ONGs interessadas aí que recebem dinheiros internacionais, interesses internacionais, não sei aí, não vamos falar, mas pessoas aí colocando fogo aí, sabe, para criar todo esse clima de terror aí e jogar a culpa tanto no governo quanto nos fazendeiros lá, nos pantaneiros, nas pessoas da região. Eu acho que isso aí é um quadro que está muito claro para nós. Pois é. Bom, na segunda-feira, dia 21 de setembro, houve uma audiência organizada pelo STF porque partidos de oposição como Rede, PSOL, PSB e PT acusam o governo federal de omissão no combate aos incêndios florestais. A gente lembra que o orçamento do Fundo Nacional de Mudanças no Clima deste ano é de 232 milhões de reais. Como que o senhor avalia a atuação do governo federal no combate aos incêndios e também no salvamento de animais na região pantaneira? Berenice, o que nós vimos aí que o governo e o ministro Salles encaminhou para o combate ao fogo uma força bem maior do que anos anteriores. Ali, número de helicópteros, um número bem maiores ali. O que nós vemos o governo está fazendo a parte dele, né? Está fazendo, ele liberou dinheiro, tem o exército lá ajudando, está se empenhando. Como eu disse, hoje nós temos um quadro para controle de fogo muito mais difícil em função desses fatores que eu já citei para você, que essa questão que fizeram aí, virou uma bomba relógio, essa situação que eles criaram dessas áreas que se tirou o gado, você está entendendo? Então, fogos que sempre tiveram antes, né, com uma intensidade muito menor, com muito menos prejuízo, né, hoje está tendo um potencial muito maior, um potencial devastador muito maior. Só que o governo está agindo, nós estamos vendo a presença do governo fazer a sua parte, né, para controlar essa questão do fogo. E o que nós vemos aí, justamente, você citou alguns partidos aí, que eu acho que eles estão defendendo interesses de outros partidos, de outros países, não do seu próprio país. Né? O que nós vemos, eu vou dar um exemplo aqui para você, Berenice. Lá nos Estados Unidos, tem uma associação de produtores. E eu não diria que eles estão errados, que seria, fala assim, far here, forest there. Ou seja, eu estou fazendas aqui, florestas lá. O que acontece? Eles, de uma certa maneira, eles querem produzirem lá, produzem lá, tá certo fazer aquilo ali, mas que os outros lugares lá criam dificuldades para os outros países produzirem. E o Brasil um potencial enorme no seu agro, né? O Brasil tem um enorme potencial nesse sentido. Então, o que você vê, eles talvez, e muitas outras, financiando ONGs aí para dificultarem, para criar uma imagem que o Brasil devasta, que o Brasil depreda, que o Brasil desmata acima do que pode, né? Você vê todo um quadro para impedir, para engessar essa nossa economia, porque o Brasil é uma potência. Governos anteriores que foram contra o agronegócio, a gente com políticas que prejudicaram, né? E o Brasil, nesse período todo aí, mais do que duplicou sua produção, né? Fez todo esse responsável pelo PIB positivo do país, geração de emprego, tudo isso. Então, eles criam, e a gente sente que existe isso aí, financiando, quem sabe, ONGs, movimentos que nem esses Sem Terras e etc., outros movimentos aí, para engessar a nossa economia e criar como nós fôssemos o vilão. Então, desculpe, vou fazer uma comparação. País aí que não tem os menores, com seus indicadores, seus índices de preservação extremamente abaixo do nosso, vem de repente querer dar lição de moral em nosso país, você entendeu? É que nós o sujo falando mal lavado, desculpe a expressão, né? Então, o que eu vejo aí, isso se potencializou no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, o ministro Salles, está enfrentando essa situação. Enquanto você viu lá, por exemplo, o Michel Temer, quando estava presidente, a primeira-ministra da Noruega foi puxar a orelha dele lá. E ele se calou diante daquela situação, ficou quieto. Ora, Bolas, a Noruega, um país que explora petróleo em alto mar, né, que é um dos maiores agentes poluentes que se tem, explora petróleo em alto mar. Né? Você pega, tem
tem caça-baleia lá, né? E vem falar de lote, por exemplo, no Brasil, que nós temos o país com mais fontes renováveis de energia. Você está entendendo? Então, a postura do governo Bolsonaro, do ministro Salles, é uma postura de enfrentamento, mas de enfrentamento porque nós temos dados, nós temos história para contar, nós temos que falar que o nosso ambiente está preservado muito mais do que o deles. Né? E isso aí provoca aí uma reação muito forte desses outros, eu diria, desses outros países, e infelizmente eles até estão defendendo deles. Mas nós temos maus brasileiros, mercenários, que se vêem em interesse de países estrangeiros, né? E ficam querendo aqui levar, olha, o governo está acabando com o país, não está preservando, não está acabando com as nossas reservas, não está querendo preservar o meio ambiente, vendendo uma imagem totalmente distorcida. E nesse meio campo existe aí, desculpa a expressão, aquele pessoal que é massa de manobra, ou os idiotas úteis, na realidade, que vai nessa narrativa, que não sabe de nada, não conhece a realidade, não conhece a realidade aqui do homem do campo, não conhece a realidade do Pantanal, não conhece a realidade da Amazônia, vai ali só para tirar uma foto, fazer umas coisas, e entra nessa narrativa para criar todo esse clima. Né? A gente vê isso aí muito claro, muito nítido sempre. O senhor que tem acompanhado tudo aí de perto, qual é o papel das ONGs nesse tipo de situação e o que elas têm feito de fato para ajudar a salvar o bioma brasileiro? Berenice, olha, são poucas ONGs sérias, tá? Poucas ONGs sérias. Tem sérias, sim, mas temos aí um pessoal que estão mais preocupados em pegavam dinheiro muito fácil do governo, né, com essa narrativa para defender. Né? As ações positivas são poucas. Né? As ações positivas são poucas. O que a gente vê muito é uma ação desse... Pessoal, eu falo assim de uma maneira geral, lógico que tem aquelas que são... que atuam de uma maneira mais correta. Mas o que nós vemos, nós temos muita dificuldade com ONGs aí, atrapalhando normalmente... Isso aí não é só para o pessoal do Pantanal, mas com os produtores aqui da região, né? Eu falo aqui, eu estou aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, né? E esse pessoal, de uma certa maneira, atrapalhando o agronegócio, sempre criando uma situação de dificuldade, sabe? Aumentando o fato, fazendo, vamos falar, tempestade de copo d'água e muitas coisas, né? E aí criar uma narrativa para receber dinheiro de fora. É o que a gente vê muito isso aí, sabe? Eu sinceramente, essas ONGs aí, eu sou muito pé atrás com esse pessoal. Tem um discurso bonitinho, você está entendendo? De preservação, na realidade, como eu disse para você, uma coisa, Berenice, é teoria, outra coisa é prática. Quando a gente está falando aqui, nós estamos falando de pessoas que já têm segunda, terceira geração que morava de pantaneiros. Né? Eu conheço aqui, na região que eu estou na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, nós temos aqui pessoas que foram criadas no Pantanal, que conhecem toda aquela estrutura, conhecem aquela situação. Né? Então, a gente ouvindo essas pessoas, a gente vê a realidade daquele lugar e a gente conhece um pouco daquilo ali. Né? Então, você vê, de repente, um pessoal de fora que normalmente esse pessoal de ONGs tem muito isso aí, ambientalistas xiita, né? Que com um discurso ideológico, a gente vê muito ideológico nesse sentido, né? Eu diria, esse ecossocialismo, você está entendendo? Procurando engessar a nossa economia, procurando atacar o homem do campo, o homem pantaneiro, aqui de cima, distorcendo os fatos. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Berenice, obrigado pela oportunidade também da gente estar colocando o que nós enfrentamos aqui, passando para vocês, para que vocês possam levar uma informação para a nossa população, né? Ao invés de desinformação, que infelizmente nós estamos vendo a grande imprensa fazendo isso aí. Obrigado, Berenice, pela oportunidade. Hoje, então, conversamos com o presidente do Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, em Mato Grosso do Sul, Jorge Figueiredo. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.